aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes, ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com toda a igreja nesse 33º domingo do tempo comum, pela segunda vez, o Dia Mundial dos Pobres, instituído por sua santidade o Papa Francisco. E é preciso, antes de mais nada, que nós nos perguntemos quais foram as motivações do Papa em proclamar um dia mundial de oração e meditação pelos pobres. Eu gosto sempre de dizer e recordar para a nossa formação que dentro do contexto da fé da Igreja Católica, a pobreza é uma virtude que deve ser buscada, porque ela significa muito mais que uma condição social, uma condição do espírito. Hoje, nós temos a oportunidade, portanto, de lançar o nosso olhar sobre as duas realidades que estão intrínsecas à palavra pobreza. A primeira delas, esta condição espiritual de despojamento,
de desapego, de liberdade interior, de capacidade de olhar para a vida muito além daquilo que possuímos para alcançar aquilo que desejamos, a vida eterna. Entretanto, não podemos nos furtar de perceber que existe também uma opção social preferencial pelos pobres, que deve ser feita por nós todos os dias. E a igreja já o fez na conferência de Puebla, declarando que a juventude e a pobreza seriam sempre as suas opções preferenciais, não exclusivas, no sentido de que a transformação social é uma responsabilidade de todos nós. O dia de hoje nos provoca, então, a meditarmos o que eu, em minha condição, talvez também de pobreza, tenho feito para outro mais pobre do que eu. Até onde vai a extensão das minhas mãos? Até onde alcança a minha caridade? Quem são os que recebem a minha expressão de cristianismo num testemunho de comunhão e de partilha? A pobreza, vivida no seu sentido verdadeiro, ela é para nós um caminho fecundo de santificação. Aliás, é providencial que São Paulo traga, nesse sentido, um texto que se refere à necessidade de sermos homens e mulheres que, apesar de pobres, são trabalhadores. E aqui há um encanto profundo da palavra de Deus, que não permeia a nossa vida através de ideias abstratas que não nos tocam. Ao contrário, São Paulo diz o seguinte, dirigindo-se à comunidade de Tessalonicenses, que não era uma comunidade de pessoas ricas, era uma comunidade de pessoas pobres. Atenção, tenho notícias, disse ele, de que tem alguns entre vós que estão muito ocupados em não fazer nada. São Paulo usa inclusive de ironia para dizer: aquele que não trabalha também não deve comer. Aquele que não coloca a serviço da sociedade e da comunidade os seus próprios dons e talentos por algo que hoje nós viríamos a chamar de preguiça ou leseira, não deve ter na comunidade nenhum tipo de autoridade, porque viria a acrescentar João Paulo II, o trabalho dignifica o homem. É por isso, meus irmãos, que devemos olhar para os pobres com misericórdia, porque aquele que não consegue, por razões sociais e por uma falha humana, exercer a alegria do trabalho, estes estão sendo furtados da sua própria dignidade. Não devemos, nesse sentido, responsabilizá-los por causa do contexto social, mas encontrar os devidos responsáveis, não porque geram desemprego apenas, e aqui nós nos centraríamos no aspecto econômico, devemos, ao contrário, olhar para aqueles que são responsáveis por não permitir ao homem que ele se vá dignificando. Impedir alguém de trabalhar, ou não dar condições para que o outro trabalhe, é lhe furtar a oportunidade de crescer e dignificar-se como homem. É por isso que nós temos neste Dia Mundial dos Pobres a enorme responsabilidade de compreender que o nosso amor por estes prediletos de Deus não deve se resumir apenas ao exercício de oferecer algumas cestas básicas, mas de trabalhar com afinco para transformar a sociedade, para votar bem, para cobrar com responsabilidade e coerência daqueles que nós elegemos, uma ação verdadeiramente fecunda para devolver ao homem de hoje a sua dignidade de filho de Deus e por isso de trabalhadores. Nós temos a graça de estar em uma paróquia que possui como padroeiro e, portanto, como referência a figura de um operário. E a igreja faz questão de dar a São José esse título exatamente para enfatizar
a beleza que existe na capacidade de dignificar-se pelo serviço, pelo trabalho e pela oração. Na oração, unida ao trabalho, nós encontramos os dois grandes métodos dos santos para alcançarmos o reino dos céus e permanecermos firmes na doutrina de Jesus até que ele venha. São Bento, a esse respeito, já nos ensinava o caminho. Orat et labora. Ora e trabalha. Trabalhar, alguns têm feito muito bem. E dirijamo-nos a nós mesmos que estamos aqui. Buscamos com responsabilidade oferecer os nossos serviços, inclusive às vezes em vista do nosso crescimento material, o que é justo, o que é digno. Temos trabalhado com afinco para oferecer aos nossos filhos condições de vida digna, é legítimo. Temos inclusive, quem sabe, procurado com responsabilidade exercer as funções dentro da instituição a que estamos talvez ligados, ou como autônomos também, para que possuamos uma vida confortável, com um pouco mais de condições e alegrias desde o ponto de vista financeiro e material. Quanto ao nosso trabalho, temos talvez caminhado bem. E quanto à oração? E quanto a esse aspecto que vai dando à nossa vida condições de respirar santidade? O nosso trabalho, meus irmãos e minhas irmãs, será cada vez mais fecundo na medida em que, orando, tomarmos consciência de que por essas duas vias, uma enriquecendo a outra, nós santificaremos a nós e ao mundo. Há um santo, fundador de uma prelazia chamada Opus Dei, que nos ensina a beleza de santificarmos-nos ao ritmo da vida, de vivermos a santidade, exercendo nas nossas funções diárias uma responsabilidade espiritual que nos deve ir tomando de tal maneira que a transformação social vai acontecendo quando nós exercemos verdadeiramente aquilo a que nos convida a palavra de Deus: ser sal da terra e luz do mundo. Queremos ajudar os pobres, oremos e trabalhemos. Queremos viver uma santidade de vida pessoal, oremos e trabalhemos. Queremos realizar a vontade de Deus em todas as coisas, oremos e trabalhemos. Queremos ser cristãos autênticos, que transformam o mundo não como revolucionários, mas como homens e mulheres que comunicam o ressuscitado. Oremos e trabalhemos. Que o Senhor nos ajude a, neste Dia Mundial dos Pobres, tomarmos consciência de que é preciso devolver ao homem as possibilidades de sua dignidade, orando e trabalhando, para que o reino de Deus se realize em plenitude, de modo que ele venha e com santidade apressemos a sua gloriosa volta. Amém. Amém.